Olá amigos, sejam bem-vindos. Vou estar compartilhando com vocês aqui a passagem de Apocalipse, o final dos tempos. Veja o que está escrito aqui nos últimos capítulos da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, da poderosa Palavra de Deus. Vamos ver aí o final da Bíblia, o que Deus fala conosco através de João. Para quem não sabe, o livro de Apocalipse foi escrito pelo discípulo de Jesus, João. Ele foi inspirado por Deus no momento que estava sendo perseguido, né? Teólogos afirmam que essa carta foi escrita quando ele estava em uma ilha e chegou posteriormente, com o passar dos anos, eles conseguiram aí, através de Lutero, através de Gutenberg, né? Nos primeiros livros publicados em gráfica, passaram aí para as escrituras sagradas aí, o livro sacro, né? Então, eu quero que você entenda que esses últimos capítulos, ele se trata do que vai acontecer com o diabo e vai falar também sobre céu e inferno. Veja aí o que está escrito, ó. Capítulo 20 de Apocalipse. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então o anjo possuía ali a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Aí depois está falando assim, ó. Ele repreendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, ó, está falando da mesma pessoa, da linguagem física e espiritual. Está falando que o dragão, em passagens bíblicas, ele descreve o dragão como sendo também uma serpente, né, que está lá no livro de Gênesis, que é o diabo, também conhecido como Satanás. E amarrou-o por 1000 anos. Então ele foi amarrado e preso por 1000 anos. O anjo prendeu ele, né? E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então haverá tronos ali, e pessoas que receberiam ali então poder de julgar. E vi algumas daquelas que foram degoladas, e vi algumas almas daquelas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, na visão profética de João aqui, ele viu até pessoas que foram mortas de formas assim que, tipo degoladas, decapitadas, né, arrancadas suas cabeças, e vão estar lá como praticamente testemunhas, vão testemunhar a respeito dessas coisas vindouras aqui, o que irá acontecer ainda. E que não adoraram a besta. Quem que não adorou a besta? Essas pessoas que foram mortas ali. Não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam sinal na testa e nem na mão. Então, ele fala aqui de um possível sinal na testa e nas mãos que pessoas futuramente vão receber, ó. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu logo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago, ele é lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados
para todo o sempre. Continuando aqui, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Então aqui está falando de uma grande glória referente ao trono e de quem está assentado sobre o trono, ó, no versículo 11 do capítulo 20. Agora vamos para o versículo 12, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha só que interessante, ó. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então ele está falando aqui, ó, que vai abrir um livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As pessoas que estão praticamente ali com seus nomes escritos no livro da vida, que aceitaram Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, elas também serão julgadas pelas suas obras, pelas suas ações, enquanto respiravam, enquanto viviam aqui na terra. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quando se trata de obra na Bíblia, está falando de conforme as suas ações, conforme as suas atitudes, conforme os seus feitos aqui na terra. O que a pessoa tem feito aqui na terra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Está falando de uma morte espiritual e eterna. Entendeu? Praticamente aqui a pessoa foi lançada no inferno, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pessoas que foram julgadas e praticamente o pessoal fala assim, viu, mas e líderes religiosos, pessoas que se dizem cristã e vivem uma vida totalmente errada, totalmente enganosa, prejudica o povo, arranca dinheiro do povo enganando com essas histórias de coletarem dinheiro de forma excessiva na igreja, e você vê aí que esse dinheiro não é convertido em obras, não, de fato muitos, vamos usar o termo assim, vamos dizer assim que pessoas que se dizem cristãs e têm patente na igreja, que tem nomes, assim, utilizam nomes, utilizam o nome de Deus para enganar as pessoas. Pessoas assim, independente a religião, independente a fé, enfim, ela vai ser lançada no inferno, não se engane. Por quê? Porque ela teve toda a chance também, ela se torna um enganador, ela se torna participante do pai da mentira, que é o diabo. Ela engana as pessoas para obter, arrancar o último centavo dela, a maneira de dizer, né? Para depois pegar esse dinheiro para ela e não converte esse dinheiro em obras. O que é não converter o dinheiro em obras? Ela não pega esse dinheiro que de fato o povo dá de boa fé para ajudar na igreja, na edificação, porque tudo tem custo. Na igreja você gasta com ar-condicionado, com ventilador, gasta com os recursos do aluguel, ou enfim, tem custos, tem vários custos ali. As coisas de área de limpeza, a manutenção em geral. Meu, acredite ou não, a igreja ela tem vários custos. Elas destinam dinheiro para missionários, elas destinam dinheiro para arrecadação de cestas básicas, elas destinam dinheiro para instituições. E isso estou falando de igrejas que realmente têm um trabalho sério, né? Realmente se dedicam a fazer o que é certo relacionado ao evangelho. No livro de Tiago ela fala sobre isso, sobre aquela questão religiosa. O que é religião? É aquilo que a pessoa acredita que liga ela, Deus com o homem com Deus, desde que esteja escrito na Escritura Sagrada. Senão se torna uma falsa religião. Ela quer fazer as coisas tudo do jeito dela e não procura examinar se realmente é o que Deus diz através da Escritura Sagrada. Então não se engane. Fala assim, toda vez que você tiver esse tipo de pensamento, entenda que Deus vai julgar essas pessoas. Descanse seu coração, não fique pensando, ela tem que acontecer isso, aquilo outro com ela. Deus vai separar os que vão para o céu e vai separar os que vão para o inferno.
Ele é juiz, ele é misericordioso, mas é justiça também. E é juiz, biblicamente falando, ele é juiz. Ele vai condenar e vai fazer que essas pessoas paguem o devido preço de acordo com as suas obras, de acordo com as suas ações. Ó, olha aqui o que está escrito, ó. E a segunda morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso é muito importante saber. Mas que livro da vida é esse? É quando você confessa Jesus como sendo seu Senhor e Salvador e fala: Deus, eu te recebo como sendo o meu Senhor e Salvador, Jesus. Espírito Santo, confessei minha fé publicamente, ou vou citando na sua casa. Deus, eu te recebo, Espírito Santo, no meu coração, vem habitar em mim, me ajuda. Eu sou uma pessoa fraca, necessitada, que reconheço que sou um pecador, e eu necessito que os meus olhos espirituais sejam abertos, que eu comece a entender, enxergar o que o Senhor fala na sua Escritura Sagrada. Que o Senhor venha falar no momento que eu estou falando contigo, em oração. Aí Deus vai estabelecer os seus sinais, Ele vai estabelecer uma paz, Ele vai te estabelecer uma direção. Ele é Deus. Ele não vai te deixar sozinho nessa. Por quê? A Bíblia fala: clamai a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, tá? No livro de Jeremias 33:3. A partir do momento que você abriu a sua boca para falar com Deus e acredita que Ele está te ouvindo, que é importante você acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, também diz as Escrituras Sagradas. Então você acredita que Ele está ouvindo a sua oração, Ele vai responder, Ele vai falar com você de uma forma que você vai entender, através dos sinais dEle. Então fique atento, vamos lá. E sobre o livro da vida, o seu nome, você pode falar em oração: Deus, eu quero sim que meu nome esteja escrito no teu livro da vida. Vamos lá, capítulo 21 agora, pessoal. Segue comigo aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, aqui, ó. E eu, João, vi a santa cidade. Por que ele fala e eu, João? Porque era João, um dos discípulos de Jesus, um dos 12 escolhidos ali, né? Ele escolheu 12 discípulos que se tornaram praticamente apóstolos, tirando a parte de Judas que traiu Jesus, né? Mas enfim, João, ele permaneceu com a fé dele ligada em Jesus ali, escreveu o livro de Apocalipse e ele teve essa visão espiritual. No capítulo 21, versículo 2, ele fala: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ele dá uma representação simbólica que era como uma esposa descendo aqui, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Já está dando uma representação simbólica, profética e verdadeira de que lá não haverá morte, não haverá choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, já se passaram. Vai entrar uma nova fase aí, ó. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, ó, e quem estava sentado no trono? Jesus. Ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está assentado à destra, à direita do Deus Pai. Então, Jesus, aqui ele aparece, ó, em Apocalipse. Ó, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Foi falado para João escrever isso, onde registrou o livro de Apocalipse aqui, ó. E disse-me mais: está cumprido,
Eu sou o alfa e o ômega. Isso Jesus dizendo, ó, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega, o início e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Olha só que interessante, ó. Lembra daquela passagem da mulher samaritana? Aqui ele expressa também, ó, entre o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê no capítulo 6 de Apocalipse, ele fala aqui novamente, ó, a quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele faz uma ligação com aquele versículo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas. O que seria quem vencer? Enquanto você está na terra aqui, imagina que você está numa corrida. Numa corrida tem vários competidores. Ou se você estará numa guerra. Numa guerra vai ter aqueles que vão vencer e vão ter aqueles que vai perder. Tem o time do bem e o time do mal. Você, quando aceita Jesus e está buscando fazer o que agrada ao coração de Deus, ali no caso, você praticamente, ele ensina a praticar boas obras, a correr pelo certo, né? Então ele fala que se você vencer guardando a sua fé, praticando essas boas obras, olha só o versículo 7, ó. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, ele vai dar uma classificação de pessoas aqui, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, incrédulos é quem não crê, e aos abomináveis, que praticam abominações, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos que vivem na mentira, né? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, que no caso é o inferno. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, porque mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito. Aqui foi numa visão espiritual, ele conduziu João de um lado, de uma visão para outra, ó, de uma esfera espiritual para outra, ó, e levou-me em espírito, ele dizendo que aquele anjo levou ele em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, o brilho dela, né? E como o cristal resplandecente. Isso é a cidade, ela brilhava dessa tal maneira aqui, ó. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul tinha mais 3 portas, e da banda do poente 3 portas. Imagina uma divisão ali de 4 lados, né? De 4 lados. Uma divisão das entradas delas ali, ó. Cada divisão, cada parte, vamos imaginar um quadrado gigante, né? Uma extensão de terra ali que teria os seus muros em forma de um quadrado gigante. Isso só para você ter uma imaginação, irmãos, para você entender como seria. Então, em cada parte dessas paredes ali, ó, numa direção de tipo norte, sul, leste, oeste, um exemplo assim, ela teria 3 portas de um lado, 3 portas do outro lado, 3 portas de um outro lado e 3 portas do outro lado, fechando ali os 4 lados. E tinha anjos guardando esse local. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Imagine só, hein? Foi registrado ali, devido aos feitos dele aqui na terra, os feitos dele ecoaram até o céu, né? Agora, o versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Era uma espécie de régua daquela época, né? E as suas portas e o seu muro. Então estava medindo ali, ó. A cidade estava situada em quadrado,
e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu-se o muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Imagine um vidro resplandecente, transparente, brilhoso, né? Brilhante. O lugar aqui já descreve como o paraíso, um lugar magnífico, um lugar perfeito, um lugar agraciado, um lugar que você enche os seus olhos ali, você fala, nossa, que magnitude, que coisa perfeita. Já começa a descrever o céu, aquilo que o olho não viu ainda, que os ouvidos não ouviram ainda falar, é o que Apocalipse ali registra relacionado ao céu ali. Uma coisa perfeita e maravilhosa. Vamos então para o versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira. É o que estava, imagino eu, encrostado no muro ali, né? Estava grudado no muro, era a parte de fundição junto com o muro ali, estava fundido junto com o muro ali, né? Esses materiais aqui, ó. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. Tudo pedras preciosas, ó. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. O duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. E as 12 portas, olha aqui como eram as portas, eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro. Uma praça de ouro, meu irmão. Olha só, como vidro transparente. Já vou falar para vocês novamente. É um lugar perfeito e maravilhoso. Vale a pena você guardar a sua fé, praticar as boas obras, seguir o caminho de Jesus para estar adentrando aqui, ó, no céu, no paraíso perfeito, num lugar maravilhoso. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ali está falando do Deus Pai, está falando de Jesus Cristo, que estarão ali, que ele seria o próprio templo do local. E continua o 23 aqui, ó. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua. Isso não vai existir mais, ó, nem sol e nem lua. Para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. O próprio brilho de Deus, o resplendor de Deus, vai iluminar o local. E o cordeiro é a sua lâmpada. Quando fala do cordeiro aqui, o cordeiro de Deus, está falando que é Jesus, viu? Só para você entender melhor, quando se trata do cordeiro aqui. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro que entrarão lá. Capítulo 22, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Deus, numa visão espiritual, que o anjo conduziu João até lá, o anjo conduziu João, ele viu também aqui, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Ele era claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então ele vinha do trono de Deus, ó, a nascente desse rio aí. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Vocês lembram que da árvore da vida que estava lá em Gênesis, Deus guardou aquela árvore e não deixou que Adão ou Eva comesse do fruto da vida? Lembra? Essa árvore com o tempo ela foi oculta, mas ela aparece aqui no livro de Apocalipse, ó.
E estava ali a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, os alumia, né? E reinarão para todo sempre. Entenda bem, no céu, lá, nessa parte aqui já fala que não haverá nem lua e não haverá sol, porque a própria glória de Deus, o resplendor de Deus, vai iluminar todas as pessoas. Vai ter um clarão tão grande, um resplandecer da glória dele, então que vai trazer luz a todas as pessoas ali que estão no local. Olha que legal, né? E seria interessante você usar a sua imaginação, a sua criatividade para entender essas formas que o discípulo João ele descreve aqui, inspirado por Deus, sobre essa perfeição que é o paraíso, o céu. E creio que estaremos lá, em nome de Jesus, né? Guardando a fé e praticando as boas obras. Versículo 6, ó. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, né? O Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho. Tipo, eis que logo venho, né? E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, ó. Bem-aventurado, ele está falando, quer dizer assim, ó, feliz o homem, feliz a pessoa que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz o homem que guarda as profecias da Bíblia Sagrada. Por que feliz? Porque você ouvindo, você entendendo o que está escrito aqui, que eu estou explicando, e você praticando, com certeza, sem sombra de dúvidas, você habitará no céu. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, eu prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, pois então adore a Deus. Quando João ele foi levado por esse anjo, e ele mostrou todas essas coisas em uma visão espiritual, depois dessas coisas maravilhosas que ele viu, ele foi se prostrar. Se prostrar é quase deitar ali praticamente, colocar a cabeça no chão. Ele foi adorar o anjo que foi mostrar isso para ele, que estava mostrando essas coisas maravilhosas para ele. Aí o anjo fala, viu, não faz isso não. Eu sou um servo também de Deus. Eu não fui feito para ser adorado. Você tem que adorar a Deus. Ó, o versículo 9, ó, capítulo 22, versículo 9 de Apocalipse. Ó, disse-lhe, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu, tipo, eu vim também para te ajudar, e ajudar como os teus irmãos também, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, mas adore a Deus. Se tiver de você adorar uma pessoa, né, que seja assim, se você tiver de prestar a sua adoração, que seja ela dada a Deus. Não faça isso a anjo, não faça isso a pessoas, não faça isso a imagem de barro, de ouro, de pedra, ou feito de metal, feita por mãos humanos. Não adore imagens, não adore a homem, não adore a objeto, a coisas, não adore a anjos, adore somente a Deus. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Que aí já entra o mistério da Trindade aqui, que está relacionado aqui. É eles que merecem adoração, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Versículo 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem anda sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda.
E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso Jesus dizendo, ó, eis que cedo, em breve eu venho, e o meu galardão, que seria o meu prêmio, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai dar uma coisa chamada galardão, um prêmio, um benefício a todas as pessoas que guardam a palavra e segundo as suas obras, segundo as suas ações aqui na terra, vão receber esse tipo de galardão, esse tipo de prêmio que vamos descobrir quando chegar lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso é Jesus dizendo. O primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, né? Mas quando ele se trata aqui do versículo 11, ó, quem é injusto, se aquela pessoa ela é injusto e continua praticando injustiça, e quem está sujo que continua sujando, e quem é santo continua ainda se santificando, ele está falando assim, ó, aquela pessoa que continuar fazendo isso e ela quer permanecer nisso aí, permaneça. Permaneça. Só que uma coisa eu falo, vai ter recompensa e vai ter um tribunal de justiça também. O sujinho que quer continuar na sujeira, não quer ser limpo, não quer mudar de vida, vai ter uma consequência. O que está praticando injustiça vai ter uma consequência, não se engane. Mas aquele que busca se santificar, o que é se santificar? É procurar se afastar do pecado. Tá? Ah, mas eu estou vivendo no momento que eu estou vivendo uma vida de pecado. Dá tempo de você abandonar isso aí, se caso você estiver nessa condição, e procurar fazer o que é certo aos olhos de Deus. Enquanto você está respirando, enquanto tem fôlego de vida, ainda há tempo de arrependimento e mudança de vida, de você fazer o que é certo. Amém? Mas vamos lá, continuar o versículo 14 aqui, ó. Bem-aventurado, feliz o homem, aqueles que lavam as suas vestiduras, lavam as suas vestes, lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando ele fala de lavar as suas vestes, ele fala de santificação, de você buscar a se santificar em Deus. Eu não vou detalhar totalmente, mas no decorrer da Escritura Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ele fala sobre essas vestes novas, você mudar essas vestes. As vestes, simbolicamente falando, ele fala de transformação interior e exterior, para as pessoas enxergarem Cristo em sua vida, né? Entender que você realmente mudou através das suas ações. Versículo 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testifique essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Porque ele veio ali da geração de Davi. No livro de Mateus você vai ver isso, logo no começo do livro de Mateus. Ele veio da descendência de Davi. E resplandecente estrela do amanhã. Resplandecente estrela do amanhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Se você tem sede de Deus, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Repetindo aqui, ó, o versículo 18.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.